Olá, amigo! Seja bem-vindo ao Bíblia Fácil com Joey Lopes. Chegamos à 11ª lição do Guia de Estudos Bíblia Fácil. Na lição passada, nós vimos e estudamos sobre o juízo. E, na lição de hoje, nós vamos estudar sobre a lei de Deus, a lei que está escrita dentro da Bíblia. Antes de iniciarmos o estudo, vamos fazer uma oração solicitando a presença do Espírito Santo para nos acompanhar. Se puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, de abrirmos a Bíblia e encontrarmos verdades importantes para nós, verdades que o Senhor revelou através da Bíblia. Pedimos a Tua companhia, não só a nós aqui que estamos estudando neste momento, mas a todas as pessoas queridas e amigos e familiares que estão representados por cada um que está participando deste estudo. Fazemos esses pedidos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, como mencionei anteriormente, o objetivo do estudo dessa lição é aprender o que a Bíblia tem a dizer sobre a lei de Deus. Se é a primeira vez que você está acessando esse vídeo e deseja acessar o Guia de Estudos Bíblia Fácil, entre no site biblia.com.br. Lá você vai encontrar uma coluna com cursos bíblicos online. Localize o curso Bíblia Fácil. É um guia de estudos sequencial e, portanto, você vai precisar começar a fazer lição a lição, começando na lição 1 até chegar à lição de hoje, que é a lição 11. Vamos para a introdução. Qual é a palavra que você menos gosta de ouvir? Talvez a primeira da lista seja a palavra não. Quando você era criança e queria assistir TV até mais tarde, seu pai dizia não. Você queria ganhar aquele brinquedo no seu aniversário e ouviu um sonoro não. Na adolescência se apaixonou por aquela garota, criou coragem, chegou para ela e disse, quer namorar comigo? E ouviu não. Até hoje, quando você vai ao banco pedir um financiamento, a última coisa que você quer ouvir é não. Talvez seja por isso que uma das partes menos populares da Bíblia seja a parte de Êxodo, capítulo 20, dos versos 3 até o verso 17, onde estão registrados os 10 mandamentos da Bíblia. E lá lemos 12 vezes a palavra não. Hoje você vai perceber que nem sempre os nãos da lei divina são negativos. Por trás de cada não de Deus há sempre uma bênção reservada. A lei de Deus tem um papel fundamental na vida humana e foi estabelecida por Ele para a nossa felicidade. Alguém pode pensar que a lei aprisiona e restringe. Porém, neste estudo, você vai descobrir que através dela somos livres de verdade. A natureza da lei. A lei é um reflexo do caráter de Deus. Ela possui os mesmos atributos que o seu legislador, o próprio Deus. Ela é perfeita, isso está lá em Salmos 19, verso 7, santa e boa, Romanos capítulo 7, verso 12, verdadeira, Salmo 119, verso 151, e justa, Salmo 119, verso 172. A lei de Deus é eterna como o próprio Deus. Ela era obedecida desde antes do Sinai. Olhe para Gênesis, capítulo 26, verso 5, e depois para Êxodo, capítulo 18, verso 16, para confirmar isso. E continuou em vigor mesmo depois da cruz. Olha para Atos, capítulo 17, verso 2, Tiago, capítulo 2, dos versos 10 a 12, e 1 João, capítulo 2, verso 4. Além disso, para concluir, Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Esses trechos, essas passagens da Bíblia, confirmam que a lei de Deus é eterna e continua em vigor mesmo depois da cruz. A lei de Deus é universal. Seus princípios não estão restritos a uma nação ou etnia. São extensivos a todas as pessoas, de todas as épocas.
pois esse é o dever de todo homem, é o que está escrito em Eclesiastes capítulo 12, verso 13. Todo homem. A lei é espiritual, Romanos capítulo 7, verso 14. Portanto, somente aqueles que são espirituais e revelam o fruto do Espírito é que podem obedecer à lei. João capítulo 15, verso 4, Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. É o Espírito de Deus que nos fortalece para a obediência. Salmo 51, dos versos 10 ao verso 12. Ele quer gravar a sua lei em nosso coração. Jeremias capítulo 31, verso 33. Aqui são várias passagens que confirmam que a lei é espiritual. A lei é positiva. Por trás de cada não, existem princípios positivos que trarão paz, segurança e felicidade aos que observam a lei. Por exemplo, o 6º mandamento, não matarás, possui o seu lado positivo, promova a vida. O resumo da lei é o amor. Os 10 mandamentos consistem em 2 partes, indicadas pelas 2 tábuas sobre as quais Deus escreveu sua lei. Deuteronômio 4, verso 13. Os 4 primeiros mandamentos regulamentam os nossos deveres para com Deus, ao passo que os 6 últimos orientam os deveres para com o próximo. Por isso, Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos principais: amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Isso está lá em Mateus capítulo 22, dos versos 36 a 40. Agora, o fato dele ter resumido em 2 não indica que nós devemos descartar toda a lei. Isso seria uma incoerência. Vamos ver qual é o propósito da lei? Além de revelar quem é Deus, perfeito, santo, justo e bom, a lei revela que somos pecadores. 1 João 3, verso 4 e Romanos 3, verso 20. A lei revela o pecado e mostra o padrão da justiça de Deus, um padrão elevado. A lei nos conduz a Jesus. Gálatas capítulo 3, verso 24 diz que ela serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O que é um aio? Essa palavra no original grego é paidagogos, que significa um professor ou tutor. Era aquele que ensinava aos alunos. Portanto, tal qual um professor, a lei nos ensina, disciplina e nos conduz a Cristo, o único que pode nos salvar. A lei serve de proteção contra a frustração, lares destruídos, vícios, estresse, egoísmo, prisão, difamação. O Salmo 119, verso 165, diz: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Além disso, ela restaura a alma, isso está lá em Salmo 19, verso 7, pois nos conduz a um genuíno relacionamento com Cristo. Isso também está confirmado na Bíblia, lá no livro de Mateus, capítulo 11, verso 28 a 30. Tome tempo e leia essas passagens bíblicas que confirmam o que nós estamos dizendo. Vejamos de maneira resumida as leis dadas ao povo de Israel. Primeiro, os 10 mandamentos. É a lei moral escrita pelo próprio dedo de Deus. Isso está em Êxodo 31, verso 18. As leis de saúde. Entre as leis de saúde encontradas no Antigo Testamento, destacam-se as leis dos animais que não devem ser comidos. Isso está lá em Levíticos capítulo 11 e Deuteronômio capítulo 14. E a ordenância para não se comer gordura e sangue, que está lá em Levítico capítulo 3, verso 17. As leis cerimoniais. Tais leis simbolizavam o sacrifício que Jesus viria fazer em favor da raça humana. Incluem-se aqui os diversos sacrifícios de cordeiros. Ver Levítico capítulo 22, verso 21, João capítulo 1, verso 29, 1 Coríntios capítulo 5, verso 7 e Apocalipse capítulo 13, verso 8. As leis religiosas. Essas são algumas das leis dadas a Israel. Nós estamos agora no item 4, as leis religiosas.
diversas leis que regulavam a vida religiosa do povo hebreu. Delas fazem parte as leis sobre impureza, exemplo, mulheres menstruadas e pessoas que haviam tocado em mortos não podiam ir até o pátio do templo até se tornarem puras cerimonialmente. Além dessas leis, existiam as leis civis, leis sobre impostos, serviço militar obrigatório, sistema político, sistema jurídico e outros. Então, resumidamente, essas eram as 5 tipos de leis dadas ao povo de Israel. Vamos à pergunta número 1. Por quem e como foi escrita a lei de Deus? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, segundo livro do Antigo Testamento, capítulo 31, verso 18, para encontrarmos a resposta dessa pergunta. Por quem e como foi escrita a lei de Deus? Verso 18. Quando Deus acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou a ele as 2 placas de pedra onde o próprio Deus havia escrito os mandamentos. Então, a resposta certa é: Deus escreveu em 2 tábuas de pedra com o próprio dedo a lei de Deus. Então essa é a resposta. Os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra pelo dedo de Deus e entregues ao povo de Israel. Todavia, a lei de Deus sempre existiu e é o fundamento de seu governo. Isso está lá em Salmos 111, verso 7 e verso 8, e também no capítulo 119, verso 142. Desde o relato da criação, podemos perceber os princípios da lei sendo observados. Exemplo, o primeiro mandamento, lá no capítulo 35 de Gênesis, o verso 2, ou o quarto mandamento, lá no capítulo 2, dos versos 1 a 3, o sexto mandamento, lá em Gênesis, no capítulo 4, dos versos 8 a 16, o sétimo mandamento, lá no capítulo 2, verso 24, e o 10º mandamento, lá no capítulo 39, verso 9. Nessas passagens que nós lemos aí e relatamos em Gênesis, nós vemos a observância dos 10 mandamentos. Então, ela já existia como lei, apesar de não ter sido entregue por Deus em tábuas de pedras antes, ela já existia e já era válida antes mesmo da entrega dessas leis a Moisés no Monte Sinai. Vamos para a pergunta 2. Qual a postura de Jesus em relação à lei? Vamos ver, se a lei foi entregue por Deus, quando Jesus esteve nessa terra, supõe-se que ele também observou a mesma lei. Vamos olhar para João, no Novo Testamento, capítulo 15, verso 10. Abra sua Bíblia em João, capítulo 15, verso 10. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e ele continua a me amar. Palavras de Jesus, e então Jesus também obedecia aos mandamentos. Resposta certa: obediência à lei de Deus. Essa era a postura de Jesus em relação à lei. Jesus guardava a lei e nos convida a fazer o mesmo. Quem obedece permanece no amor de Deus. A Bíblia afirma que o mandamento é santo, justo e bom. Isso está lá em Romanos capítulo 7, verso 12. Pergunta 3. Mas a lei não foi abolida na cruz? Há quem diga que foi. Existem pessoas que afirmam que sim. Mas a lei, os 10 mandamentos também foram abolidos na cruz? Vamos olhar para Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. Mateus, capítulo 5, versos 17 e 18. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Verso 18. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as coisas. Então,
a lei dos 10 mandamentos, a lei de Moisés, ela foi abolida na cruz? Não. Jesus também cumpriu essa lei e a enalteceu. Tanto que nós terminamos a leitura no verso 18 dizendo que enquanto durar o céu e a terra, nenhum acento, nenhuma letra deve ser alterada na lei. Isso é um sinal de que ela é eterna, que ela permanece do jeito que foi dada até os nossos dias. Bom, já que ela não foi abolida na cruz, já que ela continua sendo válida para nós hoje, então é importante a gente saber qual é o propósito dela. Qual é o propósito da lei? Aqui nós temos uma série de passagens bíblicas. Vamos ler uma a uma para saber qual é o propósito da lei. Primeiro, vamos olhar para Romanos, capítulo 7, verso 7. Então, vamos para Romanos 7, verso 7. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não. Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Pois eu não saberia o que é a cobiça se ela não tivesse dito não cobice. Aqui nós lemos, na primeira passagem, Romanos 7, verso 7, que a lei me fez saber o que é pecado. Então a lei revela, ela nos diz o que é o pecado, o que é a transgressão, né? Agora vamos para 1 João, capítulo 3, verso 4. 1 João, capítulo 3, verso 4. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei, é a transgressão da lei. Isso era 1 João, capítulo 3, verso 4. Então nós confirmamos nesta passagem que acabamos de ler, que quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei de Deus. Agora vamos para Gálatas, capítulo 3, verso 24. Gálatas, capítulo 3, verso 24. Assim a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Então a lei também nos proporciona sermos aceitos por Deus por meio da fé. Esse é um dos propósitos da lei também, sermos aceitos por Deus. Vamos lá para Salmos capítulo 19, verso 7. Salmos capítulo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Então a lei de Deus ela é perfeita, ela nos dá novas forças e também nos dá sabedoria às pessoas simples. Além disso, lá no Salmo 119, no verso 45, diz o seguinte: viverei à vontade, livre de perigos, porque tenho procurado seguir os teus ensinamentos. No momento em que seguimos a lei de Deus, nós podemos viver à vontade, tranquilos, com paz de espírito. Então, esse é um outro propósito da lei, nos manter em segurança, nos manter em paz. E por fim, vamos olhar agora para Tiago, capítulo 2, verso 8. Tiago, capítulo 2, verso 8. Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito: ame os outros como você ama você mesmo. Ao obedecermos à lei do reino, ou à lei de Deus, estaremos fazendo o que nos é devido. A resposta certa para a pergunta 4 é: revela o pecado e mostra a nossa condição pecaminosa. O objetivo da lei é mostrar a nossa condição pecaminosa. Uma vez que reconhecemos nosso pecado, podemos ir ao nosso advogado, Jesus Cristo, que nos perdoa e nos limpa. Por isso, Paulo fala que o fim da lei, ou seja, a finalidade da lei, é Cristo. Isso está lá em Romanos capítulo 10, verso 4. Ela, a lei, nos conduz a Cristo. Assim como um espelho revela a sujeira no rosto, mas não limpa, também a lei mostra a necessidade de purificação, mas não salva. O fato de sermos salvos pela graça não nos autoriza a transgredir o mandamento. Isso está lá
em Romanos capítulo 6, verso 15. Por outro lado, a obediência é uma prova de que estamos salvos em Jesus. 1 João capítulo 2, verso 4. Vamos para a pergunta 5. Que constatação fez Jesus sobre o comportamento de muitas pessoas em relação à lei? A resposta certa: as pessoas seguiam tradições humanas ao invés de obedecer à lei de Deus. Jesus cita o profeta Isaías ao repreender o comportamento de pessoas que em seu tempo seguiam e ensinavam tradições humanas contrárias ao seu ensino. Hoje não é muito diferente. Diante disso, precisamos atentar ao conselho bíblico. Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Atos capítulo 5, verso 29. Pergunta 6. Podemos guardar somente uma parte da lei? O que vocês acham? Leia comigo Tiago, capítulo 2, verso 10. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos os outros mandamentos. E então, podemos guardar só alguns mandamentos da lei de Deus? Não. Tiago, capítulo 2, verso 10, nos diz que devemos guardar toda a lei, porque se cairmos em um mandamento, estaremos sendo culpados de todos os 10. Então, a resposta para a pergunta 6 é não, pois qualquer pessoa que quebra um dos mandamentos é culpado de todos. Essa é a resposta. Vamos para a pergunta 7. Que pedido devemos fazer a Deus em relação à sua lei? Vamos olhar para Salmos, capítulo 119, versos 33 e 34. Ó Senhor Deus, ensina-me a entender as tuas leis, e eu as seguirei. Dá-me entendimento para que eu possa guardar a tua lei e cumpri-la de todo o coração. Então, que pedido devemos fazer a Deus em relação à sua lei? O verso diz aqui que devemos pedir a Deus para nos ensinar a entender a lei e depois ainda devemos pedir entendimento para que a gente possa guardar a lei e cumpri-la de todo o coração. Devemos pedir a Deus por sabedoria para que a gente consiga obedecer a lei. Essa é a resposta da pergunta 7. Pedir a Deus por sabedoria para obedecer a lei. O salmista pediu sabedoria para obedecer a lei e nós devemos fazer o mesmo. Davi reconhecia que o resultado da obediência à lei é alegria, paz, sabedoria e felicidade. Tal obediência é uma prova do nosso amor a Deus. Jesus disse: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Isso está lá em João, capítulo 14, verso 15. Chegamos ao final do estudo. Mais uma vez, existe uma decisão a ser tomada, ao qual eu convido você a responder aí na sua lição. Reconheço que a lei de Deus é eterna, imutável e me conduz a Jesus. Por isso desejo obedecer à lei, como prova de que amo a Deus e de que sou salvo pela graça. Responda a esta pergunta, depois clique no botão enviar a lição. Com isso, encerramos mais uma lição, a lição 11, deste guia de estudos, Bíblia Fácil, e eu convido você a acompanhar as próximas lições, que ainda temos mais alguns assuntos importantes e interessantes para vermos sobre a Bíblia. Aqui me despeço, orando a Deus para que Ele continue trabalhando na sua vida, lhe dando sabedoria, entendimento, proteção e segurança. Fique com Deus, um abraço e até ao próximo estudo.